Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Polo Norte Cursos. Aqui quem vos fala é o professor Leandro Moraes. E nessa ocasião, tá, nós temos uma aula muito didática e boa para você, tá? Que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema, que é a instalação de uma placa universal em um ar-condicionado, tá? Convencional, que não é inverter, é um ar-condicionado split, em que deu problema na placa da evaporadora, tá? Então a gente está aqui com o ar da marca Electrolux, tá? Mas essa aula serve para qualquer tipo de ar convencional, tá? Então nós estamos aqui com a placa danificada, tá? E muitas vezes essa placa aqui, além de ser mais difícil de encontrar, acaba sendo em um valor aí, né, bem superior a uma plaquinha dessa aqui, tá? Universal, tá? A qual você vai aprender o passo a passo de como fazer a instalação aí correta para que o seu ar condicionado ele volte a funcionar como deve, tá? Então, não perca essa aula, assista ela até o final, tá? Se ela ficar um pouquinho extensa, a gente vai acabar dividindo esta aula, mas o importante é o conhecimento que você vai adquirir, tá ok? Então, vamos à nossa aula. Bem, pessoal, para fazermos aí a ligação da nossa plaquinha da evaporadora universal, nós temos que compreender algumas coisas, tá? Para facilitar a nossa ligação. Antes de mais nada, quero dizer para você que essa aqui é uma ligação simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo de se fazer, tá? Basta você prestar bem atenção aqui na videoaula, tá? E estar aí aplicando o passo a passo aqui da gente, tá bom? Então, primeiramente, te apresentando aqui a placa, ela é uma placa, tá? Da marca ELS, tá? Da ELS, você encontra muito aí na empresa Frigelar, tá? A marca ELS, certo? E poderia ser qualquer outra placa, praticamente a do Gold é muito parecida a ligação desta placa aqui, tá? Placa universal ELS, tá bom? Plaquinha aí que eu recomendo, já utilizei algumas vezes. Então, dentro dessa, antes de explicarmos aqui, né, o manual, dentro dela você vai encontrar um trafo, tá? Que é um transformadorzinho, certo? Depois a gente vai falar aqui sobre ele. Nós temos alguns terminais, tá? Pré-isolados que vem aqui, certo? Terminais. E nós temos a interface, tá? Que é o displayzinho junto com dois sensores. Sensor de tubo, tá? Chamado também sensor de degelo, com o sensor, né? Não estou vendo a pontinha do outro aqui, mas depois eu já vou te mostrar, que é o sensor ambiente, tá? Então isso vem dentro da nossa placa universal, tá? Qual é o próximo passo agora, professor? O próximo passo agora é entendermos como iremos fazer essa ligação, tá? Então, o que nós temos aqui de diferente da placa que sai aqui do nosso motor ventilador, tá? Aliás, da nossa evaporadora. Aqui nós estamos aqui com a borneirinha, né? Vou até colocar ela aqui para depois a gente trabalhar. E aqui do nosso motor ventilador, nós temos o fio que sai principal do motor ventilador, tá? Que no caso é esse aqui, com 3 fios, esses terminais, está vindo lá do meu motor ventilador, né, que é a turbina, né, motor ventilador da minha evaporadora, tá? A gente vai saber como ligar ele. Temos um motor aqui, que é do motorzinho de passo, que vai fazer o swing, tá? Das aletas, da aleta aqui da nossa evaporadora, tá? Esse fiozinho aqui que é do motorzinho de passo. E do meu motor ventilador também, além do fio principal dele, tá? Das bobinas, tem um terminal com 3 fiozinhos aqui que nós falamos que é do sensor Hall, tá? Que é chamado feedback, que tem dentro do meu motor ventilador para controlar a velocidade de rotação do meu motor ventilador quando eu for mudar no controle. No entanto, quando se trata de placa universal, geralmente nós eliminamos, tá? Esse fio aqui não vai ser mais utilizado, certo? Porque praticamente a gente vai deixar ele rodando só em uma rotação e a gente vai explicar aí, tá bom? Neste caso aqui nós não vamos fazer uso desses 3 fiozinhos aqui, ó, mais finos, que sai do nosso motor ventilador. Então isso você tem que saber, tá? Para a gente poder estar fazendo esse esqueminha aqui, tá bom? Placa universal aqui, ela já vem toda mastigada nas suas leituras, tá? É bem tranquilo mesmo, certo? Então aqui, olhando, primeiramente, se a gente for fazer um comparativo dela
com o manual é bem simples. Então, primeiro eu vou mostrar para você aqui o manual, tá? Aqui nós temos uma válvula, tá? Porque também essa aqui, ó, essa plaquinha aqui serve para você ligar ar-condicionado quente e frio também. No caso, esse aqui é só um ar-condicionado ciclo frio. Nós não vamos fazer uso de alguns terminais aqui que sairiam, tá? Para, por exemplo, a válvula a válvula reversora, tá? Não vai ser ligada porque não é uma placa quente e frio, tá? E também não vai ter a saída aqui que sairia direto para o motor ventilador, no caso para as máquinas quente e fria, tá bom? Então aqui mostrando para você aqui o nosso esqueminha elétrico, tá? É bem simples. O que a gente tem aqui? Primeiro você vai, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui para você, tá? Aqui nós temos o L de linha, tá? E o N de neutro, tá? Toda placa ela precisa entrar uma fase e um neutro. Em se tratando de regiões de 220 fase neutro, você não pode inverter. Tem que ser o neutro no neutro e a fase na fase, que é o L de linha que simboliza uma fase. Em regiões que o 220 volts é fase e fase, aí não tem problema, que é no meu caso aqui, certo? Você olhando aqui para a placa também, tá? De acordo com o esquema você consegue ver lá em cima o N de neutro, tá? Assim como está no desenho, certo? Então o neutro você ligaria aqui, se na sua região for fase neutro. E aqui tem o L de linha, que é a mesma coisa aqui. Então tá bem mastigadinho aí para você alimentar a sua placa, tá? No mais, você sabe que tem uma saída aí para o compressor, tá? Qual é a saída para o compressor? Aqui você vê um comp de compressor, tá? Dá para você ver aqui a palavra comp no cantinho. Esse terminal aqui é a saída do relé para o compressor. E aqui no diagrama também você consegue ver, tá? Saída aqui do comp, ó, se você acompanhar essa linha, ela vai entrar aqui em um dos terminais lá do nosso compressor da condensadora. Então até aí tá tranquila a ligação, tá? Você entendeu? Alimentação de neutro, alimentação de fase, tá? Que é o linha, e saída para o compressor. No mais, o que nós precisamos nos atentar aqui, tá? A saída aqui para motor ventilador, tá? Primeiramente, antes de falar isso aqui, vamos ligar o que tem aqui, certo? Antes de nós falarmos essa parte, vamos falar aqui do que é uma ligação bem simples, que são os sensores e a plaquinha interface, tá? E o trafo, que é o transformadorzinho, certo? Por que usa transformador em placa, professor? Porque essa placa aqui é uma placa, né, de corrente contínua. Ela recebe tensão alternada, 220 volts. No entanto, os componentes são de corrente contínua. E para isso nós usamos um transformador que vai entrar a 220, vai sair em torno aí pode sair 5 ou 10 volts, tá? De tensão alternada ainda, que vai entrar em uma fonte retificadora, tá? Uma ponte retificadora que vai se transformar depois em corrente contínua, essa corrente alternada. Então, se você for olhar aqui a placa antiga, tá? Ela não tem um transformador como este aqui, que vem na placa universal. No entanto, ela tem esse tipo de trafo aqui, ó, que é um transformadorzinho, tá? Do tipo chopper, tá? Quem mexe com eletrônica aí já conhece. Então, esse camarada vai fazer a função deste trafozinho que veio na placa universal, tá? E para ligar ele na placa da ELS, da Frigelar aí, ó, bem tranquilo, tá? Não tem como você errar e você vai precisar ligar esse transformadorzinho na placa, tá? Então, aqui vai entrar esse fio vermelho, ele simboliza o que nós chamamos aí, tá? De primário do trafo. Então, para fazer a ligação dele, não tem como você errar, tá? É anti-burros terminais. Você vai colocar aqui, ó. Clipou, já conseguiu ligar o primário do trafo. E o secundário do trafo, que é o fio azul, que é a saída, que vai sair a tensão mais baixa, ou 5 ou 10 volts, de acordo aí com o que pede a placa, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, ao lado desse relé, o fio azul, não tem erro algum. Pronto, conseguimos fazer a ligação aqui do trafo, do transformador, tá? O que nos resta agora, tá? Ligação de sensores, tá? E do display, que é a interface, tá? Para controle do equipamento. Então, vamos tirar aqui os sensores, tá?
Então também não tem como errar. Esse aqui é o sensor que nós chamamos sensor de tubo ou de degelo, muitos falam, tá? Que é o que vai naquele tubinho que tem na serpentina do evaporador. Dá para você ver que a ponta dele é branca, tá? Então não tem erro, nós vamos ligar ele ao terminal branco da placa, certo? Bem simples, já está fixado. Já por sua vez, o sensor de tubo, tá? Aliás, colocamos o de tubo, né? O sensor de temperatura também, para facilitar a sua vida, nessa placa aqui, ela vem com coloração vermelha, tá? Esse aqui é o sensorzinho de ambiente que vai ficar na frente do evaporador, tá bom? Ele que vai receber a temperatura para acionamento e desacionamento do compressor. Então, bem tranquilo também, não tem como errar, certo? A colocação. Então, dessa forma, os dois sensores que tinha anteriormente na placa velha, tá? Eles não vão ser mais utilizados. Basta agora a gente ligar a interface, tá? A ligação da interface também não tem segredo, tá? Interfacezinha aqui, ela tem o seu local de encaixe em uma posição só, que é nesse terminal daqui no caso. Então, você vai e conecta a interface aqui, tá? Vamos conectar aqui. Clipou, tranquilo, show de bola. E agora, após fazer todas as ligações dos componentes aqui, certo? É onde a gente vai fazer a alimentação nesta placa de fase neutro e fazermos as ligações aqui dos respectivos relés, tá? A serem utilizados, tá bom? No mais, depois, aqui neste canto, nós temos aqui, ó, não sei se você consegue ler aí, mas aqui está escrito swing, tá? Swing, aonde tem dois terminais para dois tipos de terminais de swing. No caso, nós vamos usar aqui esse maior e tem um macetezinho para que o swing ele funcione, tá? Da maneira correta, tá bom? Então, a gente vai aprender a fazer a ligação do swing e a ligação dos relés aqui, dos relés de saída para rotação de ventilação, tá ok? Aqui nós temos, mostrando para você aqui no diagrama, você consegue fazer a leitura aqui, certo? Da mesma maneira que está aqui na placa, mas mostrando na placa para facilitar mais para você, tá? A gente vai dar um zoom aqui. Esse primeiro borne aqui, ó, isso aqui na verdade é uma saída para o motor ventilador, certo? Aqui nesse canto, esse terminal. Quando tem, se fosse uma plaquinha para uma máquina ciclo reverso quente-frio. Nesse caso, esse terminal nós não vamos ligar e esse aqui também não, tá? Esse primeiro relé aqui seria um relé que está escrito aqui VR, não sei se dá para você enxergar aí, tá? Mas está escrito aqui VR, que na verdade é o terminal que sai esse relé para válvula reversoras. VR, válvula reversora, esse primeiro relé, então ele vai ser inutilizado neste caso aqui. Esse segundo relé aqui, ó, ele está escrito aqui height, tá? Height significa velocidade alta. Med de velocidade média, onde tem essa fitinha branca. E o último aqui, low, tá? Que é velocidade baixa. Então, nós vamos ensinar para você como fazer essas ligações de acordo com a rotação do compressor, tá bom? Aliás, do motor ventilador, né? Da turbina do nosso evaporador, tá? E como alimentar também o motor ventilador. Então, essa aqui foi a aula número 1. Na próxima aula, aqui no nosso canal, a gente dá prosseguimento, tá? À ligação da nossa plaquinha universal aí.